Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Rodada final aqui do torneio St. Louis Rapid Blitz 2026. Pragnananda, o prodígio indiano, tá fazendo um torneio, galera, espetacular. Ele venceu a etapa de rápidas e tá brilhando no segundo dia das partidas de Blitz também. No primeiro dia ele detonou, terminou em primeiro. Será que Pragnananda vai conseguir vencer essa partida e ganhar o torneio? Uau, seria incrível para o Pragnananda, com jogadores como Sindarov, Wesley So, entre outros. Ou será que o Guiri vai conseguir empatar? Essa é a questão. Vamos dar uma olhada nessa partida então. E o Pragnananda, lembrando galera, ele tá com 21 anos de idade, a gente faz vídeo do Pragnananda desde que ele tem 14 anos de idade, né? Então é muito bacana acompanhar. E falando nisso, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que te ensinou a jogar xadrez? Se você é como a maioria aqui do canal, a resposta é o seu pai, ou um avô, um tio, alguém que sentou com você aí na frente do tabuleiro pela primeira vez, né? E domingo agora, galera, é dia dos pais, então esse ano eu resolvi não cair no presente óbvio, né? Eu fui na Insider, que vocês já conhecem daqui do canal, e montei um kit pensando num tipo específico de pai. Aquele que fala que não precisa de nada, mas que você sabe que vai usar todo dia, né? Porque é isso que a Insider faz bem, peça básica, confortável, que entra na rotina e não sai mais. Não é presente de gaveta, é presente que o seu pai vai usar, né? Então, no site da Insider, galera, eles montaram kits de presentes para diferentes estilos de pai. O pai que treina, o pai que trabalha o dia todo, o pai que sente calor toda hora. Então você entra, escolhe o perfil e a decisão já tá meio tomada lá, que é exatamente o que a gente precisa, né? Quando tá tão perto aí do Dia dos Pais. E o timing é bom, galera, de hoje até o dia 8, olha aí, tem frete grátis e brinde cumulativo. Dependendo do valor do pedido, você ainda leva meias, underwear ou boné junto no pedido. E o mais importante, usando o cupom XADREZ, galera, XADREZ, xadrez. Por que você soletrou, Rafa? Porque, é difícil, palavra xadrez é um pouco difícil. E esse cupom soma com todos os descontos que já estão ativos no site, tá bom? Então, não é um ou outro, é o desconto do site mais o seu cupom. E, então, compra pelo link que tá aqui na descrição do vídeo, também tá no comentário fixado, tá bom? Presente resolvido, chega a tempo e ainda com condição melhor do que entrando direto pelo site. Tá bom? Fica aí a dica, bora voltar para a partida. E a gente tem aqui então o Pragnananda com as peças brancas, galera. Começando com o cavalo em F3, olha aí. A Nishigiri, deixa eu só ver se a interface tá boa a interface. A Nishigiri responde com o cavalo em F6 e depois de C4 temos o lance E6. B3 foi jogado pelo Pragna, ou seja, ele acabou não transpondo para uma abertura de peão dama por enquanto, tá na inglesa raiz ou abertura hatch, né? As duas acabam se encontrando, né? Essas duas aberturas se encontram muitas vezes. E agora D5 foi jogado pelo Nishigiri. Dizem que nesse momento ele propôs o empate. Eu não sei se é verdade isso, então eu não vou comentar. E3 foi jogado aqui pelo Pragnananda. Ele quer tirar o bispo, ele quer proteger o rei. E o Guiri segue com B6, ele vai colocar o bispo na longa diagonal de casas claras. Bispo vem para B2, agarra a diagonal de casas escuras. Bispo B7 toma o seu posto e agora temos trocas, peão toma e peão toma, né? Esse lance aqui é um lance que deixa o peão na frente do bispo, mas é de propósito, não tem problema. O domínio que está existindo é na casa central de E4. G3 foi jogado pelo Pragnananda, uma estrutura de peão tanto quanto não convencional. Vamos ver qual a ideia do Pragna, hein? Bispo D6 foi jogado, bispo G2 e agora os reis aqui aproveitam e saem do meio do tabuleiro. Rock para todo mundo. Guiri segue com o cavalo de B em D7, deixando o peão de C móvel. E aqui temos o lance cavalo C3 e primeiro o lance A6 foi jogado pelo Guiri, evitando a entrada do cavalo aqui na casa de B5 e preparando para expandir na ala da dama com o lance C5. Torre C1 foi jogado pelo Pragna, torre em E8 controla bem a casa central e agora temos o lance torre E1, segue o desenvolvimento. Pragnananda aqui jogando de uma maneira bem conservadora, interessante observar, né? E os caras não gastaram quase nada de tempo no relógio. Guiri segue com o cavalo em E5 e agora temos trocas. Cavalo toma, bispo toma e
O Pragna segue com o lance Dama Macedônia, galera. Colocando pressão no peão de C7, que no momento está protegido aqui pelo bispo. A partida segue com C5 de qualquer maneira e agora cavalo em E2. E os bispos se encaram e saem do tabuleiro. Bispo toma, dama toma. E dama em E7, finalizando aqui a abertura. Rafa, finalizou a abertura, tá quase entrando num final já, né? Porque eles trocaram bastante peça aqui e esse lance conecta as torres. Bora ver então esse meio jogo barra final aqui. A partida segue com D4, olha aí, lutando, ocupando a casa central. E depois de torre de A em C8, temos torre de E em D1, já colocando pressão nesse futuro alvo aqui, hein? Torre de E em D8 foi jogado, torre C2 deixa a torre flexível, ou será que vai dobrar na coluna C ou vai dobrar na coluna D? A partida segue com o lance C4 e agora o lance A4, não permitindo essa cadeiazinha aí, mas o Guiri joga a cadeia de qualquer maneira, rasga o B5. E o Praggnanandhaa segue com o lance torre B1, colocando pressão na coluna B. Bispo C6 dá um passito bailar. B por C4 foi jogado, B por C4 e o Praggnanandhaa agora tem que lutar contra esse peão passado, também tem um peão aqui atacado, e o que faz para bloquear esse peão e defender esse peão? Pois é, esse é o lance do Praggnanandhaa. Cavalo C3 é um lance bem natural da posição, sem contar que bota pressão, como o cavalo é bom para bloquear peão passado, né? A melhor peça do xadrez para bloquear peão passado é o cavalo, né? Olha a influência que ele está tendo mesmo bloqueado. H5 foi jogado pelo Guiri, expandindo um pouquinho mais na ala do rei. E o Praggnanandhaa segue com dama B4, propondo a troca de damas. Ele acredita que esse final é melhor para ele. Temos o lance dama em E6. O Guiri, por enquanto, evita as trocas. Dama em A3. O Praggnanandhaa, prevendo que ele vai ser incomodado em algum momento com torre B8, já tira a dama do caminho, mantém o peão defendido. Uma boa presença nas casas escuras. Torre B8 luta pela coluna. E aqui torre de C em B2. Prepara para capturar a torre. O Guiri não vai deixar, por isso temos trocas. Torre toma. E aqui, olha a ideia do Praggnanandhaa. A ideia do Praggnanandhaa aqui é surreal. É surreal. Ele faz o lance dama por B2. Até aqui tudo bem. A gente fica imaginando que ele vai querer jogar um dama B6 e colocar alguma pressão aqui na posição. Até parece que ele vai fazer isso. Tanto que o Guiri joga o lance cavalo D7, evita a entrada da dama aqui em B6. E a questão agora é como continuar esse ataque, né? Muitos de nós poderíamos pensar em dama em A3, porque na ausência do bispo de casas escuras das pretas, a dama pode tentar ter um controle maior das casas escuras. Esse lance também abre o caminho da torre, é um lance natural. Mas o Praggnanandhaa tem um plano de outro mundo, de outro planeta. Quando eu vi esse lance, eu não entendi nada. O Praggnanandhaa agora com 1 minuto no relógio, 1 minuto e 40 tem o Guiri. O Praggnanandhaa me joga o lance dama E2. E aí eu pensei, isso é hora de golpinho, né? Vai atrás do peão, entregou uma coluna, entregou essas casas escuras para fazer golpinho. Calma, vocês vão ver, a ideia do Praggnanandhaa é surreal. Esse lance é genial porque ele ganha um tempo. É verdade que ele ganha um tempo. Porque agora o Guiri teve que jogar G6 para defender o peão. E o próximo lance é dama em F3. Que até faz sentido, porque tá atacando aqui, tá pisando, então ele ganha mais um tempo. Olha o que o Praggnanandhaa vai fazendo. E agora cavalo em F6 foi jogado, porque a dama não tem mais como entrar aqui em B6. A dama não tem mais. No entanto, o próximo lance do Praggnanandhaa é de tirar o chapéu. Esse planinho dama E2, dama F3 e dama F4 do Praggnanandhaa é de outro planeta. A dama tá numa casa incrível. Ela continua atuando nas casas escuras. Continua exercendo pressão na coluna F, a torre logo mais está subindo também, e continua existindo a influência aqui do bispo. Cara, que sequência bizarra do Praggnanandhaa. Bispo em E8 foi jogado. O Guiri aumenta aqui o seu domínio, evita a entrada da torre em B6. E olha o que o Praggnanandhaa começa a fazer. Ele joga primeiro a torre na sétima. A torre B7 foi jogado. Temos o lance rei G7, o lance do Guiri. E agora A5 tira o peão aqui da mira do bispo, dá suporte para a casa de B6. E por isso o bispo C6 foi jogado pelo Guiri. Ele bota um escudo aqui nesta cesta horizontal. Praggnanandhaa começa a amarrar as peças do Guiri com torre B6, crava o bispo, mantém a pressão no peão central, ataca o peão de A6 e o Guiri dá um pouquinho de liberdade com o lance dama em D7. Rafa, é só tomar o peão. É verdade que esse lance é bom
e esse peão realmente tá de graça. No entanto, mais uma vez, o Praggnanandha vai para um lance alienígena. Para não permitir qualquer possibilidade de contrajogo aqui do adversário, para melhorar um pouquinho a sua posição das suas peças, o Praggnanandha, para dar a casa de H2 para o rei no futuro, prevendo que se ele capturasse em A6, talvez o Guiri fosse jogar aqui, tentar ganhar a coluna. Aqui torre B8 direto não dá, mas se fosse tentar ganhar a coluna, ele já joga um H3, rei H2, galera. Isso aqui é surreal, não capturar esse peão é surreal. É surreal. E qual é o lance da Engine, Rafa, nessa posição? O melhor lance segundo Stockfish. H3 com 1.7 e 1.4 é tomar o peão. Ou seja, é melhor jogar H3 do que tomar o peão. Né? É assustador isso, não é? Pra mim é assustador. Pra mim eu falo, passa esse peão pra cá. Eu coleto madeira e coloco no bolso ainda com um sorriso. Ainda olho com um sorriso pro meu adversário. Mas não, Praggnanandha mantém a sobriedade, a serenidade e faz o lance H3, chique demais. E o Guiri tá quase sem lance, galera. Ele vai pro lance torre A8 para defender o peão, mas ele tá todo amarrado. Rei H2 é chique demais aqui do Praggnanandha. Dama em E8, o Guiri simplesmente tá tentando montar uma fortalezinha aí. A dama continua protegendo o bispo, todo mundo protegido. E agora o Praggnanandha ganha mais espaço com o lance dama D6, cara. Aquela sequência foi surreal. E agora tem uma pressão gigante. E o Guiri vai pro lance torre C8 e olha só que bacana, não precisou ter pressa para capturar o peão aqui. E agora tá tudo dominado, torre por A6 vem com nenhuma possibilidade de contra-jogo. O rei tá quentinho aqui, tá no cobertor, tá tranquilo, assiste com o controle remoto na mão, tá sossegado o rei do Praggnanandha. A partida seguiu com o lance dama em E6, o Guiri desesperadamente quer trocar aqui as damas para anular o ataque do Praggnanandha que volta a atormentar o mundo com o lance dama em F4. Guiri joga dama D7, resiliente. A torre vem para B6, abre alas para o peão passar. Torre A8, mas agora A6 dispara de qualquer maneira. Torre A7 bloqueia esse peão. E o Pragna vai para mais um lancezinho de gênio. Dama em E5, crava o cavalo, intensifica a pressão no peão central. Cara, isso daqui tá ficando completamente insustentável. O rei não pode mais se mexer, tá quase uma posição de Zumbislândia. O que é Zumbislândia, Rafa? Anota esse termo, Zumbislândia. É um termo no xadrez, é um termo que significa que o adversário não tem nenhum lance bom. Ele não tem lance bom para jogar. Todos os lances que ele jogar, ele vai perder. Rafa, isso não é a palavra alemã? Zugzwang? Não, é Zumbislândia. A partida seguiu com o lance dama C7, galera, propondo mais uma vez aqui a troca de damas. E nesse momento, o Praggnanandha até teria um golpe tático safadinho aqui, que é o dama pro cavalo. Mas o Praggnanandha vai para outro lance igualmente bom. Mas tem isso aqui, se você quer jogar aqui praticamente arrematar aqui a partida, tem essa sequência aqui, aproveitando que o bispo tá cravado, né? E aí depois de rei G7, por exemplo, poderia ter cavalo por dama, e aqui os bispos se encaram, né? Bispo toma, mas aqui as brancas têm cavalo B5, atacando a torre e atacando o bispo, e, portanto, vencendo aqui a partida, né? Teria que tirar a torre, e aí cai o bispo. Uma peça a mais, esse peão é fácil de controlar e esse peão já está bem avançado com uma peça a mais. Mas o que seguiu na partida é igualmente bom. Praggnanandha segue com dama toma, foi para as trocas. E depois de torre toma, A7. E agora ficou complicado, porque a torre se capturar o peão, caiu o bispo. E a ameaça agora é capturar o bispo e depois promover. E por isso o Guiri, será que tem saída? Só tem um lance, o Guiri encontra bispo A8, mas não resolve. Porque agora cavalo B5 foi jogado. E a torre está atacada. E o peão está protegido, e se, por exemplo, voltasse a torre, simplesmente torre B8 liquida o jogo na hora, né? Então, o Guiri tem uma ideia, ele segue com o bonito lance C3. Olha que legal, porque agora o Praggnanandha, com pouco tempo no relógio, tem 13 segundos cada um, Praggnanandha segue com cavalo por torre, mas agora C2, e como é que faz para parar esse peão? A torre não pode voltar aqui, e também não pode jogar a torre aqui em C6 por causa do bispo. Bela sequência do Guiri, mas o Praggnanandha não se intimida, segue com cavalo por bispo, permitindo a promoção para dama.
E agora, Pragnananda segue com o lance cavalo C7. Que loucura, preparando aqui para promover. Seguimos com o lance dama por C7 e agora se promover dama por B6 não vale a pena, por isso Pragnananda traz a torre para 6. Olha a frieza para promover na sequência. E aqui o Guiri tem uma ideia. Ele vai para essa ideia de cavalo H5, pressão toda aqui para cima do rei do Pragnananda, que segue com o lance A8 promovendo para dama, portanto Pragnananda no momento tem uma torre a mais, no entanto o rei dele tá apanhando. Peão toma, cheque com o dedo na cara. Peão retoma cavalo H5, quem poderá me defender? Ninguém pode proteger esse peão que tá cravado e atacado 2 vezes. E qual é o ponto todo? O Guiri encontrou um recurso aqui empatógeno, empatesco, empatogênico. Por exemplo, aqui, se você joga o lance dama por peão, as pretas empatam na hora, porque elas têm dama por G3, seguido de dama por E3 ou dama em E1. Se não quiser arriscar nada, dama em E1. Bispo aqui em F1, dama por E3 com cheque, rei H1. Por incrível que pareça, isso daqui empata, pessoal. Olha aí que bacana, né? E aí depois de dama G2, cavalo G3 e por aí vai. E aqui as pretas conseguem. Bonitinho esse empate aqui, hein? Bonitinho. Todo mundo parece que deu as mãos e fez uma ciranda, cirandinha e ficou amigo. Não é isso? Parece. Esse final pareceu isso. Vamos fazer aqui, ó. Ciranda, cirandinha, vamos. Não é? Esse aqui parece isso. Aí todo mundo sai amiguinho, empatou e sai os dois felizes, né? Não, o Pragnananda não quer empate. Ele não fica feliz com o empate. Quem fica feliz com o empate é o Guiri. A partida seguiu com o lance torre A1 pelo Pragnananda, pessoal. Aliás, eu sou fã do Guiri. Eu acho ele um super, não apenas um super jogador, um dos melhores do planeta, como uma personalidade, um cara bem humorado, né? Um cara bem inteligente, um cara leve. Ele é um cara que faz muito bem pro xadrez. Ele não tem aquela mentalidade elitista, arrogante, ou não sei o que e tal, que um ou outro acaba tendo, né? O xadrez, às vezes, no passado teve mais, né? Hoje já tá bem melhor, né? Mas o Guiri, ele leva numa boa, leva tudo numa boa, é um cara bem humorado, inteligente, eu gosto dele. Mas ele gosta de empatar. Torre A1 foi jogada pelo Pragnananda. Esse lance evita os cheques perpétuos e permite a entrada da dama com dama por G3, que é assustador, mas rei H1 foi jogado. E agora a dama por E3 não vem com cheque. Boa saída do Pragna, que segue com dama por peão. Tá muito próximo de forçar a troca de damas e finalizar o jogo com uma torre a mais. O Guiri ainda tenta um cavalo G3 com cheque, rei H2 e rei H7 para evitar aqui que dama force as trocas. No entanto, dama em E5 é jogado de qualquer maneira e esse lance força realmente as trocas ou leva à perda de material, à perda do cavalo, né? Se a dama evitar as trocas, perde mais uma peça e por isso nessa posição o Guiri abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, galera. Pragnananda fez um torneio absurdo. Vamos puxar o relatório aqui, depois mostrar a classificação final, mas foi maravilhoso o torneio do Pragnananda. 90.7, ele dominou aqui a partida. Nunca ficou pior do que o Guiri. E o Guiri realmente foi sofrendo dificuldade atrás de dificuldade. Pragnananda manteve a consistência, jogou no tempo, né? Ele melhorou. Vale a pena dizer que eu acho que ele fez um trabalho muito bem feito de gestão de tempo. O Pragnananda estava tendo problema com isso. Teve partida que ele esqueceu do relógio. Não faz muito tempo isso, né? Acho que foi ano passado ou retrasado. Ele esqueceu do relógio completamente. Acontecia muito dele ficar muito mal no tempo e aí acabava fazendo besteira. Então, tá de parabéns o Pragnananda. Melhorou muito nesse aspecto e venceu o torneio, galera. À frente do Sindarov, à frente do Wesley So, à frente de Aronian. Jordan, bacana o Aronian, né? Aronian é um monstro, né? O leão armênio que joga pelos Estados Unidos, 4º lugar, muito legal. Wesley So e Aronian, 2 gigantes. Jordan Belfort foi muito bem. Caruana decepcionou um pouco, né? Pro nível do Caruana, realmente não foi um bom desempenho nesse torneio. Leiner Domingues Pérez estão 17. O Guiri também jogou abaixo, né? Esses 3 aqui. O Wanderling, não, ele ainda tá nessa fase aí da consolidação, mas o Guiri e o Keimer poderiam ter pontuado mais, também não fizeram um bom torneio, né? Muito bem, tá de parabéns o Pragnananda, que legal, venceu aí o St. Louis Rapid Blitz, galera, não é brincadeira não, hein? E é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!